E reparem, praticamente nos 2% e abaixo dos 2%, tudo o resto das outras espécies. Dos problemas florestais das outras espécies. É uma coisa impressionante. Portanto, de facto, vamos ter uma floresta, se as alterações forem aquelas, se continuarmos a ter o mesmo tipo de alterações, vamos ter um cenário que é praticamente eucalipto, muito pouco pinhebrado, menos ainda sobreiro, e depois uma data de pequenas povoamentos, áreas. Porque agora quero focar neste ano 2035. Estas cadeias de Markov não nos dão, de facto, a distribuição espacial. Informam-nos, sobretudo, sobre a sua composição. E aquela é a composição da ocupação do solo e dos povoamentos florestais para 2035. Não vale a pena entrar nisso, são 4% de sobreiro puro, povoamentos puros de sobreiro, 1% de sobreiro misto, 1% de povoamentos puros da azinheira, 1%, menos de 1% de mistos, o pinhebrado em 6%, misto em 2%, os carvalhos 1%, também o eucalipto 10%. Reparem, os eucaliptos puros, em 2035. Isto porquê? Porque agora, ainda que estas cadeias de Markov não nos informem sobre a distribuição espacial, há agora uns novos... já havia, mas agora temos acesso a isto, a estes autómatos celulares, que, com o resultado das cadeias de Markov e da matriz de transição, faz-nos uma espacialização. Portanto, através de um contágio, através do contágio das células, eles conseguimos determinar, de certa maneira, fazer uma previsão, ainda que estatística, não é? De contágio, de qual será a distribuição. E a distribuição em 2035, segundo estes autómatos celulares, é aquilo que nos dá. Portanto, o eucalipto continua a expandir-se, os matos imensos que nós dissemos, e, portanto, é isto que vemos. Mas, agora é que chegamos aqui ao fim, a floresta que temos e que podemos vir a ter, ou que não podemos vir a ter. Portanto, pegando a Estratégia Nacional para as Florestas, a proposta que ela faz para 2030, nesta contribuição que prevemos, através destes trabalhos, para a floresta em 2035, ao nível dos profs, o que se passa é que, eu só quero aqui salientar, e é aqui que termino, salientar que é preciso florestar e converter muitos dos povoamentos para alcançar os objetivos da Estratégia Nacional para a Florestação, para as florestas, ao nível dos profs. E reparem, aquele sinal negativo é a conversão de povoamentos florestais, e reparem que o eucalipto em praticamente todos os profs é preciso converter estes povoamentos. E a uma velocidade estonteante, porque de facto isto está em 1000 hectares, portanto são anual, portanto é uma conversão anual de plantações anuais. Chegam quase aos 2.500 mil hectares anuais de conversão. E isto tem sido feito, é isto que me pergunto. Será que a Autoridade Florestal Nacional, será que nós temos dado algum contributo para isto? O que é que se tem feito a nível dos profs? O que é que se tem feito a nível da floresta? É esta a floresta que temos? É esta a floresta que vamos querer ter? Esta é a pergunta que fica no ar também. E pronto. Era esta a minha... Eu só vos queria dizer que eu pensei logo no início de apresentar qualquer coisa sobre a investigação florestal em Portugal. Ao princípio achei que seria um tema fácil de abordar, mas à medida que fui arranjando a documentação, comecei a ver a complexidade e a dificuldade do problema. Contudo, achei que deveria de fazê-lo abordando principalmente 4 grandes aspectos. Só uma suma da importância da floresta atualmente em Portugal, para tentarmos perceber também o porquê da importância da investigação no setor, como foi o desenvolvimento da investigação florestal em Portugal, para onde é vir a investigação florestal e, finalmente, falar um pouco sobre o investimento global que tem vindo a ser feito na fileira florestal. Apenas pequenos tópicos sobre a importância da floresta em Portugal. Basta dizer que 39% do território está ocupado por floresta, um bocado já na sequência do que o Paulo disse. Que o pinhebrado, o eucalipto e o sobreiro ocupam 2/3 do coberto florestal. Que um dos grandes problemas que nós temos é que 92% da floresta portuguesa é detida por proprietários privados, muito diferente do que se passa ao nível dos outros países da Europa.
mas que o setor gera cerca de 3% do PIB nacional, assegura a manutenção de 260 mil postos de trabalho, quer diretos, quer indiretos. As indústrias de base, a cortiça, a pasta de papel, a madeira e a imobiliária, representam cerca de 11% do PIB industrial e aproximadamente 11% das exportações portuguesas. Nenhum outro setor apresenta valores desta grandeza. E que as zonas de intervenção florestal foi uma iniciativa estratégica que tem vindo a ser desenvolvida, são determinantes para a dinamização da gestão florestal privada, principalmente por causa da dimensão reduzida da propriedade privada. Atualmente, existem já 189 IVs que abordam mais ou menos cerca de 700 mil hectares. Pegando agora um pouco sobre os primórdios da investigação florestal em Portugal, curiosamente tudo começou com a necessidade das pescas fluviais. A primeira estação foi a estação aquícola do Rio Ave, em 1905, para desenvolver no país a multiplicação de peixes para os rios portugueses. A seguir, em 1915, apareceu o Laboratório de Biologia Florestal, relacionado neste momento com as pragas do pinheiro, sobreiro e azeano. Praticamente só nos anos 20 é que apareceram as verdadeiras estações experimentais da floresta. Uma do sobreiro, em Alcobaça, onde foram praticamente desenvolvidos todos os trabalhos no âmbito desta ciência florestal, os trabalhos do Vieira Natividade, e depois a estação de experimentação do Pinha Bravo na Marinha Grande, em que abordaram, já neste caso, as questões da produção da madeira e da resina e alguns estudos de crescimento do Pinha Bravo enterrado. Nos anos 50, estas estações, o laboratório, a estação aquícola e o Centro de Estudos Socioflorestais, ficaram a ser coordenados conjuntamente no Centro de Investigações Florestais e que depois formou-se o Instituto Nacional de Investigação Agrária, em 1974, que só veio a ser formalizado em 1975, onde integrou todas estas estruturas de investigações e experimentação que estiveram sempre no Ministério da Agricultura e que vieram depois, em 1979, a ficarem agregadas na Estação Florestal Nacional, que concede a Capada das Necessidades de Lisboa. Atualmente, o que é que se passa ao nível da investigação em Portugal? Bem, existem 600 associados às universidades, desde o ISE, a Escola Superior Agrária de Coimbra, a Escola Superior Agrária de Bragança, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Universidade de Évora, que têm um grande número de investigadores. Existe um único centro associado ao Laboratório de Estado, que é a nossa unidade, a Unidade de Silvicultura e de Produtos Florestais. Existem dois institutos privados, a RAIZ e o Centro Tecnológico da Cortiça. Paralelamente, existem ainda 25 laboratórios associados, em Portugal, claro. No entanto, nenhum deles cuja área científica seja específica de engenharia florestal e silvicultura. O que é que se passa ao nível da investigação florestal na Europa? Bem, a comunidade de investigadores é bastante grande. Cerca de 30 mil investigadores existem no setor florestal nos países europeus, que se distribui essencialmente pelos tópicos. 47% nos estudos ambientais e biológicos, 18% na proteção florestal, 17% na silvicultura e os outros restantes 18% em áreas diversas. O que é interessante encontrar é que as organizações de financiamento público são predominantes, com o setor da pasta de papel, onde 74% da investigação é feita fundamentalmente em 4 grandes instituições, que estão sediadas na Finlândia, Suécia, França e Alemanha. Relativamente às linhas básicas definidas em termos da União Europeia, é importante analisar um bocadinho o que tem acontecido ao nível da Conferência Ministerial para a Proteção das Florestas na Europa, que para além de agregar os 44 países europeus, agrega também a Comunidade Europeia, 41 países observadores e algumas organizações internacionais, como a IUFRO, o Instituto Florestal Europeu, o Instituto Internacional para a Análise de Sistemas Aplicados, a Universidade das Nações Unidas, etc., vários institutos, e que, curiosamente, tem periodicamente reunido. Este ano vai haver a Conferência OSCE, portanto ainda não sabemos quais são as resoluções, mas desde Estrasburgo temos visto que, na primeira conferência em 1990, os temas principais foi a monitorização dos ecossistemas florestais, a conservação da biodiversidade das florestas, nomeadamente os recursos genéticos, e as mudanças climáticas e gestão florestal. Estes dois últimos aspectos têm sido dois aspectos extremamente importantes que, sucessivamente a todas as resoluções, têm sido pontos de interesse e motivo de novas definições de estratégias.
Ultimamente, nos últimos anos, quer na Conferência de Viana, quer de Varsóvia, apareceram mais duas componentes, a questão do sequestro de carbono e, na última, em Varsóvia, em 2007, a questão da eficiência energética e consumo da bioenergia. Isto tem levado, de certo modo, a algumas definições estratégicas ao nível da União Europeia. Para a conservação da natureza, há, por exemplo, duas diretivas comunitárias, a das aves e dos hábitats e da criação da Rede Natura 2000. Nas alterações climáticas tem havido várias iniciativas para o cumprimento dos objetivos de Kyoto. Na proteção do solo contra a erosão e proteção dos recursos hídricos, há a Diretiva da Água, a Diretiva da Monitorização do Solo e a Preparação da Estratégia do Solo. Na monitorização das florestas, fundamentalmente, apareceu o Forest Focus, que aborda problemas da diversidade biológica, as alterações climáticas, o sequestro de carbono dos solos da floresta, e para os produtos da floresta houve o rótulo ecológico e do EMAR. Agora, concretamente ao nível da investigação, ao nível da União Europeia. Portanto, de facto, investigação, inovação e conhecimento são elementos essenciais de toda esta estratégia. Primeiro, atendendo aos diferentes tipos de floresta. E relacionando isto com o problema da globalização. Portanto, digamos que todo tipo de investigação terá que ser baseado nesta ideia inicial da nossa floresta em termos europeus. Um dos aspectos fundamentais da investigação tem sido a sustentabilidade destes diferentes tipos de floresta, mas que não podem ser descurados nunca do aspecto de ordem social. Por outro lado, também, a questão da sustentabilidade tem de estar diretamente apoiada pelo setor económico e, fundamentalmente, é preciso antecipar as influências que a sustentabilidade e a globalização poderão ter havido na indústria. Por outro lado, outra ideia que existe em termos que está consciente ao nível da União Europeia é que a investigação terá de ser de longo prazo e não associadas, baseadas em estudos unilaterais de curta duração. Portanto, esta foi uma suma de todas as ideias em termos de estratégias que têm saído da União Europeia. Há, no entanto, alguns aspectos interessantes que convém referir, que são aspectos estruturais e organizativos a melhorar, que são, digamos, déficits em termos de investigação. O primeiro é que se considera que ao nível da União Europeia já existe uma sobrecarga de informação. Portanto, o primeiro passo é necessário fundamentar e estruturar o conhecimento. O segundo aspecto é que é necessário implementar o uso à floresta do conhecimento já adquirido noutras áreas, quer no setor industrial, quer no setor agrícola, militar, setor da medicina. Um exemplo do setor militar é, por exemplo, os sistemas de informação geográfica foram claramente adaptados para a gestão florestal e atualmente é uma ferramenta quase indispensável ao nível da própria gestão. O terceiro aspecto é o déficit de cruzamento de informação e falta de redes de conhecimento. Portanto, é necessário uma maior cooperação, troca de conhecimento e partilha de infraestrutura. E, por isso, as ideias estratégicas ao nível da União Europeia de formar as ações COST, sempre atualmente existem 250 ações COST em atividade, e, por exemplo, existe também o Instituto Florestal Europeu, com 188 membros, o Eureka, que une cerca de 2.640 instituições para a investigação competitiva, o EFERM, com 1.500 unidades de investigação. Portanto, esta está a ser a estratégia ao nível da União Europeia de criar redes de cooperação e de discussão ao nível do conhecimento gerado nos diferentes países. Mas, para além da União Europeia, também existe ao nível dos países europeus uma importante Confederação Europeia das Indústrias de Papel. Portanto, aqui estamos a falar do setor privado, que tem cerca de 255 mil postos de trabalho e gera um volume de negócios da ordem de 74 milhões de euros. Para eles, os aspectos em termos de investigação que devem ocorrer a curto prazo é, fundamentalmente, ao nível da melhoria dos sistemas de silvicultura, e isto ao nível do melhoramento genético, adaptação das espécies à extensão, aumento da produtividade anual e manutenção da fertilidade do solo. O segundo aspecto é a melhoria dos métodos de gestão de riscos abióticos e bióticos, porque poderá pôr em risco a sobrevivência dos povoamentos florestais. O terceiro aspecto é a melhoria da avaliação dos recursos florestais. E, claro, a avaliação dos processos de escoamento de produtos e dos estrangulamentos da cadeia e, finalmente, uma forte aposta na análise política e